Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos reunidos em nome de Deus e de Jesus para a nossa palestra desta noite. Sempre iniciando com a nossa prece, momento em que elevamos o pensamento a Deus e a Jesus com muita gratidão, porque é uma bela oportunidade que temos de estar estudando o Evangelho, de tentar compreender o significado da vida. O Espiritismo é a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. E com certeza Ele vai nos trazer muitas respostas que tanto procuramos. Confiemos em Deus, Ele é nosso Pai, como Jesus também nos falou e continua a dizer. E Jesus é o nosso Mestre amado, está ao nosso lado o tempo todo. Ele compreende o sofrimento da humanidade terrestre e acompanha a evolução de cada um. Que nesta noite os teus ensinamentos se gravem em nossos corações, Senhor. E aproveitamos o momento para pedir por todos aqueles que sofrem, por todos que se encontram tristes, angustiosos, que o amor desses espíritos benfeitores possa chegar a cada coração nesse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Iniciando sempre com um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Mais uma vez, vamos ao capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Nesse capítulo, ele fala sobre a dor, sofrimento, desigualdade, as expiações, a evolução, o auxílio que recebemos, né? Então vamos ler um trecho sobre justiça das aflições. Muitos perguntam: por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Não é? Então são perguntas que muitos de nós já fizemos. Tem mais uma situação que ele coloca aqui. Muitos, nós vemos os bens e os males desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve, e o é, né? Todo poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. Então, as vicissitudes da vida sempre têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa.
eis o que todos devem compenetrar-se. Então, a doutrina espírita, através da lei de causa e efeito, ação e reação, através da reencarnação, das vidas sucessivas, quando conhecemos que nós somos espíritos eternos em evolução, nós passamos a compreender que essas aflições, elas fazem parte do nosso processo evolutivo. E essas aflições, elas podem ter causas atuais ou causas anteriores, né? É isso que está aqui no Evangelho. Então, nós vamos ver a diferença, porque muitas vezes nós sofremos, mas a gente fica procurando ali o porquê daquela situação e a gente não encontra resposta, né? Na vida presente. Mas a doutrina espírita vem e nos explica que nós temos um passado de erros, escolhas infelizes que realizamos, nos foi dado o livre-arbítrio, a escolha livre, mas nós vamos ter consequências e vamos ter que consertar isso no futuro. De uma maneira bem simples, né, resumida, é assim que acontecem as situações da nossa caminhada evolutiva. Então vamos ver o que ele fala sobre as causas atuais. As vicissitudes da vida são de duas espécies, né? Ou seja, tem duas origens. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora desta vida. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos, não é? Então, muitas situações da vida são provocadas por escolhas infelizes de cada um. Quantas doenças nós desenvolvemos por causa da nossa intemperância e dos excessos? Então, que todos nós que temos o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida, interroguemos friamente a nossa própria consciência, né? Que vamos lembrando passo a passo de toda a nossa encarnação a fonte dos males que nos afligem. E nós vamos ver que na maioria das vezes podemos dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Não é verdade? Sejamos sinceros conosco mesmo. Muitas coisas que sofremos atualmente, se lá atrás a gente tivesse feito uma escolha diferente, tivesse evitado ter certa atitude, não estaríamos sofrendo a consequência hoje. Isso é fato. Então, a grande maioria das aflições do ser humano são de causas atuais, dessa presente. Se nós observarmos, fizermos esse balanço, nós vamos ver, né? O homem é, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. E ele os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Então, este é o caminho, nos observar, conhecimento de si mesmo, como é o meu comportamento, o que eu venho construindo na minha vida, por que eu estou em aflição, da onde vem esse sofrimento todo, essa situação que eu estou passando. E aí a gente vai ver que, infelizmente, partiu das minhas escolhas, a grande maioria.
Então, por isso é importante nós conhecermos o Evangelho, lembrar daquela frase, né, tão importante que Jesus nos deixou: conhece a verdade e ela lhe libertará. Então, nós temos que estar desenvolvendo a nossa fé, buscando o Evangelho, alimentando a nossa alma com todos esses ensinamentos de Jesus, para que a gente possa combater em nós essas predisposições infelizes que trazemos, né, por sermos ainda imperfeitos, do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Porque assim nós vamos evitando sofrimentos. Se fizermos as escolhas certas, sofreremos menos. Então vamos agora avaliar as causas anteriores. Por quê? De repente nós fazemos essa avaliação e chegamos a uma conclusão: poxa, eu desde pequeno sempre fui uma pessoa boa, não fiz mal para ninguém, me esforcei por ser cada dia melhor, e de repente aparece uma situação dolorosa na minha vida, né? Uma doença, ou uma perda precoce de algum ente querido, acidente, alguma situação financeira, né? Ou uma situação como essa que estamos vivendo agora, de um flagelo, né? De uma provação de um desencarne coletivo. Quantos estão passando por essas situações? Doenças que aparecem desde nascença, deformidades, né? Então, quando a gente se questiona todas essas situações, o que essas pessoas fizeram nesta vida para merecer uma sorte assim, né? Tão triste, sem possibilidades de compensação, e que eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las, né? Por quê que essas pessoas passam por dificuldades, sendo que ao seu lado, sobre o mesmo teto, na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos, né? Mais uma situação, quando uma criança morre em tenridade. Então, todos esses problemas, nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião pode justificar. E que seriam a negação da bondade e da justiça de Deus, não é? Se fosse só uma vida, por que aquele ser passa por essa provação? Mas a luz da reencarnação muda tudo. Há uma razão de ser por aquele ser estar passando por essa provação. É um resgate, né? Porque Deus não castiga ninguém, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, vamos construindo a nossa evolução, respeitam as nossas escolhas que vão ter consequências, mas nós vamos ter que corrigir lá na frente, né? Então, algo essas criaturas fizeram, né, para que elas sofressem essas situações mais difíceis no momento. É isso que nos explica a doutrina espírita quando ela fala da reencarnação. Todo efeito tem uma causa, não é? Nós temos esse axioma: todo efeito tem uma causa. E essas misérias, elas são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. O homem não é, portanto, punido sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências das suas faltas. Entendem? Então, nós somos livres, vamos escolhendo os nossos caminhos, o nosso comportamento, só que tudo isso vai ter uma consequência, né? Se eu escolho uma situação difícil, de um excesso, lá na frente eu vou ter que responder por isso. Não tem como fugir, né? Nós vamos ter que evoluir. E para evoluir, a gente vai ter que passar pela expiação e provas
de tudo aquilo que nós, infelizmente, fizemos de errado. E sempre lembrar, é consequência, não é castigo de Deus. O homem, ele sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, e assim por diante. Vejam, isso está aqui no Evangelho. Deu para entender como que nós vamos resgatar os nossos erros, as nossas escolhas infelizes? É sofrendo aquilo que nós provocamos nos outros, não é? Veja, meu comportamento, se eu fui duro ou desumano, eu vou ter que passar por uma situação assim no futuro para poder sentir na pele aquela atitude infeliz que eu tive, né? Se eu fui mau filho, eu posso ter depois filhos também que vão me tratar mal. E não é castigo, né? Eu que desenvolvi isso e agora eu tenho que consertar. É assim que a justiça de Deus acontece. E lembrar sempre, né, que não podemos esquecer que nós estamos no mundo inferior. E estamos nele porque ainda somos imperfeitos. Se nós estivéssemos no mundo mais avançado, não teria de sofrer e nem passar por essas provações todas, né? Então, nós temos que estar muito atentos com todas essas situações que a vida nos apresenta. Lembre-se que existem as provas e as expiações, né? As provas são testes, são avaliações que nós passamos. Nem sempre é uma expiação, né? A gente pode estar passando por uma prova para tentar progredir um pouco mais rápido. A gente solicita uma situação e pede para passar por uma prova, por uma tarefa, para ver se a gente vai conseguir, né, realmente sair vitorioso e conseguir andar um pouquinho mais na nossa estrada aí evolutiva. Agora, a expiação, ela é uma purificação de crimes ou faltas cometidas, um sofrimento que compensa uma culpa. Tá? A expiação ela vem como um resgate, na grande maioria, de faltas cometidas. A expiação, ela pode servir de prova também, né? De repente, eu posso pedir para passar por uma situação para me testar. Quando eu chego num grau de esclarecimento, de entendimento, eu posso pedir uma expiação, né? E se eu sair vitorioso, vou estar progredindo um pouquinho mais rápido. É assim que nós vamos construindo a nossa evolução. As provas da vida fazem progredir, sempre. O objetivo é a evolução. E quando bem suportadas, apagam as faltas e purificam a nossa alma, né? São um remédio que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo. E dele depende, por meio da resignação, tornar-se proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações, sem o que teria de recomeçar. Assim termina a nossa mensagem, né?
Não é fácil, né? Porque o primeiro passo é compreender tudo aquilo que nós passamos, lembrar que tudo isso tem uma razão de ser e que acontece para nosso progresso. A gente tem que aceitar, tem que suportar, sem reclamação. E ficar feliz, porque Deus está dando a oportunidade da gente estar resgatando, né? Então, lembremos desses ensinamentos valiosos. Esse capítulo todo é muito bom, né? Porque ele nos fala da resignação, de termos ali compreensão e alegria de viver, do bem sofrer e mal sofrer. Então, peçamos a Deus, né, que possamos a cada dia compreender esses ensinamentos tão valiosos à luz da reencarnação. Quando sabemos que somos espíritos eternos, tudo muda, né? Conseguimos entender o porquê da dor, o porquê do sofrimento. Então é isso, meus amigos, a nossa mensagem desta noite. Muita gratidão a todos vocês pela oportunidade de estarmos juntos e continuem com a segunda parte da nossa palestra desta noite. Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade aos trabalhos desta noite e eu vou falar para vocês hoje sobre o livro do Divaldo Franco e do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, Reencontro com a Vida. É o capítulo 1 da segunda parte, Preparação para a Morte. Eu escolhi esse tema porque eu sei que ainda muitos espíritas ainda têm medo da morte, né? Então, vamos tentar ler aqui o que ele coloca. Inexorável fenômeno da morte é parceiro vigoroso das expressivas manifestações da vida biológica. Sucede-se um ao outro reciprocamente, em intercâmbio contínuo, até o momento em que se interrompe o fluxo vital, dando lugar à desencarnação. Enquanto a mitose, ou seja, a troca das células, ocorre mantendo-se a organização fisiológica, milhões de outras células desarticulam-se vencidas pelos desgastes após realizado o mister que lhes diz respeito. Assim, vida e morte, na fenomenologia orgânica, são partes idênticas da equação existencial. Nada obstante, a criatura humana acompanha as transformações que lhe operam na maquinaria física, sem dar-se conta da proximidade da morte que, aliás, acontece em todos os períodos da vida transitória. Mergulhando na névoa carnal, o espírito olvida a sua procedência e evita pensar no impositivo do retorno que lhe sucederá, procurando nas fugas psicológicas, nas dissipações, no prazer incessante, a maneira de não ser consumido pelo processo de desgaste. Assim, acredita que a morte é questão para remotas reflexões, quando anunciar-se qual se houvesse a necessidade de aviso prévio, não fosse o contínuo passar dos minutos a inabordável informação. Desse modo, não se permite pensar na transitoriedade do carro orgânico, embora note-lhe a paulatina desorganização na sucessão dos dias, as dificuldades que se apresentam, o emperrar das peças, os transtornos da conduta, assinalando a inevitabilidade do fim desse ciclo e o início de outro mais significativo e relevante, que é a vida espiritual, né? Exclui das suas reflexões a realidade imortal. Tudo lhe falta sobre a fragilidade do organismo, a sua temporalidade, os riscos a que está submetido. No entanto, o engodo que se permite o indivíduo faz que ignore esses impositivos da alta significação. Prossegue então formulando planos para o gozo, acumula inutilidades, dispensa primazias e favorece
e as favorece, luta por migalhas, explode de ira e cólera quando se sente contrariado, ao invés de comportar-se de maneira mais lógica e saudável. Valorize as coisas e ocorrências somente do ponto de vista da sua relativa significação e aprenderia o desapego, a liberdade, a compreensão a respeito das demais criaturas, superando as conjecturas afligentes a que se amarra, vivenciando o bem-estar e a alegria de viver. Mediante essa conduta educativa, evitar-se-iam desgastes e mágoas, inquietações e rebeldias, conscientes que estaria de encontrar-se num contexto de elevação rápida e de segurança limitada. A preparação para a morte merece um tratamento pedagógico semelhante ou talvez mais curioso do que aquele apresentado pelo currículo existencial. Criando o hábito de pensar na interrupção das atividades, na cessação dos programas, a ação teria procedimentos felizes e enriquecedores de paz. A leviandade, indiferença em torno da morte, faculta-o encharcar-se mais nas paixões sensoriais, nos impulsos primários, nas lutas pela posse, pela dominação de coisas e pessoas. Morrem sem dar-se conta da ocorrência, continuando na áfase a que se entregam. Algumas vezes, surpreendidos, acompanham sofrendo a disjunção molecular e negam a realidade diante do corpo que se dilui. Experimentam as dores cruéis, situações que são forçados a participar em face das impregnações do perispírito imantado aos despojos, pelas terríveis ligações até então mantidas. Apavoram-se ante a decomposição cadavérica, procurando romper os liames que os detêm jugulados aos despojos carnais, acreditando-se em pesadelos contínuos, como se não houvera sido a sua experiência e sua existência uma viagem em neblina no mundo da alucinação. O pior está nas sensações que experimentam, como se as estivesse vivendo incessantemente, em decorrência dos longos apelos, agora difíceis de ser libertados. Todo o processo de fixação impõe período idêntico para a sua libertação. Veja, isso é muito importante, eu vou ler de novo essa frase. Todo o processo de fixação mental impõe período idêntico para a sua libertação. Assim ocorre com os vícios morais, mentais, emocionais e físicos, que permanecem afligindo o espírito, mesmo quando já os abandonou, desde há muito tempo. Ei-los que ressurgem em sonhos, em resumar de necessidades, impondo-se como algozes dominadores, tentando arrastar de retorno as dependências infelizes. Em outras oportunidades, enlouquecem e afundam no poço do esquecimento de si mesmo, sendo reconduzidos a dolorosas reencarnações, arrastando situações de demência, de imobilidade tormentosa. Por fim, em situações outras, são arrebatados por inimigos também desencarnados, que realizam parceria mental obsessiva com eles, nutrindo-se das suas energias, prosseguindo na vampirização perversa. A morte é somente uma experiência de desvestir uma para assumir outra indumentária, entretanto, prosseguindo na vida. Quanto menos se prepara o indivíduo para o seu enfrentamento, mais dolorosa lhe apresenta no momento em que se impõe. O hábito de pensar no fenômeno inevitável produz a aceitação da ocorrência, predispondo a uma natural conduta diante dele, o que faculta a mais imediata libertação das ataduras e fixações emocionais em relação ao fardo celular. Isto porque as experiências cultivadas no corpo prosseguem existentes e alucinatórias, quando se interrompem da mesma maneira como sucede com as emoções superiores, que elevam a mente a faixas vibratórias superiores, facultando o experienciar de alegrias e de paz.
Desse modo, longos transes em vida vegetativa no corpo, prolongados comas e difíceis recuperações orgânicas são, para o espírito, terapia valiosa e recurso iluminativo para a sua evolução. Ou seja, quando aquele ser, aquele encarnado, está nessa situação, né, de vida vegetativa no corpo, prolongados comas de difíceis recuperação, o espírito está se beneficiando, né? Então, né, temos que nos lembrar disso. Ninguém deslustra as leis universais sem que seja convocado à reabilitação. Assim, indispensável se torna a todos os viajantes do carreiro material o dever de pensar na morte, na maneira como a enfrentará, nos recursos de que dispõe, no desapego aos denominadores materiais, preparando-se conscientemente, pois que se desencarna conforme se reencarna, com o patrimônio moral invisível e essencial, né? E aqui, né, ele vai colocar uma psicografia de um espírito que vai falar justamente sobre a desencarnação dele. Então, logo após a psicografia da página anterior, comunicou-se por psicografia um espírito que assim se pronunciou: doloroso depoimento. Amigos e irmãos, que Deus nos socorra em nossas necessidades. Venho atendendo à solicitação do benfeitor espiritual Miranda, a fim de apresentar o meu doloroso depoimento, perfeitamente compatível com a página que grafou. Fui abençoado com a dádiva do conhecimento espírita, enquanto me encontrava reencarnado, e nada obstante, permiti-me o tóxico da ilusão que me levou a terríveis desvarios, de que me arrependo amargamente. Embora acreditasse na imortalidade da alma, não vivi de maneira adequada que demonstrasse esta crença. Permiti-me atitudes de quem tem sempre ainda muito tempo pela frente, de forma que poderia recuperar-me dos deslates quanto a enfermidade grave ou a velhice me tomassem o organismo. Lê do engano. A morte surpreendeu-me quando me encontrava na exuberância das forças orgânicas, um pouco antes de completar os 50 janeiros, mediante um inesperado acidente cardiovascular. Mergulhei em noite densamente escura, povoada de angústias íntimas e desespero insopitável. Por mais que me rebelasse, gritando por socorro e esclarecimento, sentindo dores inomináveis, o horror não diminuía. Tinha a impressão de encontrar-me no fundo de um poço sombrio, de onde não se podia fugir. As sensações do corpo, decompondo-se, faziam-me sofrer acerbas aflições e dores antes jamais vivenciadas. Senti-me vencido por víbrios devoradores que me consumiam as carnes em putrefação, escorregando nos resíduos líquidos e fétidos do corpo sempre que tentava pôr-me em pé. Encontrava-me, porém, no túmulo onde fora arrojados meus depósitos materiais. De quando em quando, relâmpagos horríveis iluminavam a treva, facultando-me ver rapidamente a prisão hórrida em que me situava. Como não tivesse um segundo de repouso e não passasse a agonia infinda, somente pouco e pouco dei-me conta da realidade, isto é, poderia haver desencarnado. Portanto, eu tinha ideia do que acontecia aos espíritos sensualistas e vulgares como eu mesmo, após o fenômeno da morte fisiológica. As dores físicas somaram-se lentamente às morais, resultando da consciência que despertava das noções de responsabilidade que permaneciam nos arquivos da memória. É indiscutível o que me aconteceu. Passei a ter crises de loucura, de amnésia, logo sucedidas pela lucidez, a fim de avaliar a extensão do sofrimento que me acometeu. Ninguém é capaz de avaliar o desespero que me avassalava, somando o remorso a um arrependimento que reconhecia tardio. Porém, inútil somente piorando a situação hedionda. Tombei na blasfêmia contra mim mesmo, contra a existência que desperdiçara contra todos e tudo. Ao invés de refrigerar-me o íntimo, a revolta tornou-se pior ao meu deblaterar, enquanto parecia atrair para aquele sítio infeliz uma chusma de espíritos perversos
que gargalhavam da minha situação, agrediam-me como doestos chulos e carregados de ódio, recordando-me a fé religiosa que abraçara e desprezara em face da minha conduta reprochável. Não posso ainda hoje avaliar o tempo infinito que transcorreu neste inferno de aflições contínuas. Quando concluíra que não suportaria por mais tempo, sem perder totalmente a razão, recordei-me do concurso da oração e, sob chuvas de infâmias e angústias, recorri ao Senhor da misericórdia, suplicando perdão, compaixão, nova chance. Um sono reparador e rápido me acometia, para logo despertar no mesmo barato, de onde não conseguia fugir. Voltavam todos os desesperos em forma de alucinação e consciência do que acontecia do pesadelo. Compreendi que a prece me seria a única forma de libertação e deixei-me vencer pela vontade da renovação, de libertação do lugar em que os horrores aconteciam, passando a experimentar um pouco mais de alívio. Com o tempo, a noite lentamente foi se tornando menos sombria, os algozes já não me atingiam com suas agressões e até uma oportunidade, quando meu pai me apareceu gentil e compassivo, arrancando-me do terrível desterro, conduzindo-me a uma câmara espiritual de lenta recuperação e refazimento das energias. Passou-se largo tempo até o momento quando amigos do mundo maior começaram a contribuir em meu favor, entre os quais o venerando Filomeno de Miranda, que aqui me trouxe conscientizando-me do compromisso para consigo mesmo e da forma como o conduziria durante a fim da existência carnal. Usando o corpo somente para o prazer, buscando o desenvolvimento intelectual para melhor usufruir as benesses da vida, ludibriei a mim mesmo, enveredando pelos tortuosos caminhos da hipocrisia, mantendo a aparência social, gentil, que agradava e a realidade dos vícios que a mim me consumia. Sempre que era alertado pela consciência, eu retrucava: há tempo ainda, muito tempo. Tive mesmo a ocasião de proferir palestras elucidativas para os outros, desfrutando da vaidade em face da lucidez mental e dos conhecimentos adquiridos que deveriam servir-me de rota de segurança, complicando ainda mais a minha responsabilidade. Empolguei-me com as lições de amor, exaradas, sem o Evangelho, porém vivi longe dele, mentindo-me quando pensava estar enganando os demais. É certo que não cometi crimes, nem tive conduta perversa como se poderá pensar. Somente que me prejudiquei, pensando em crer em algo que não era respaldado pelos atos, iluminando-me com a consecção de flertes com a verdade, assim desculpando-me da insensatez. Hoje, a dor do remorso, o aguilhão da consciência, ferindo-me, não constitui menor sofrimento do que aqueles anteriores. A dor mudou somente de apresentação e de intensidade, tornando-se menos feroz, mas ainda vigorosa. Não me atrevo a alertar-vos de que são muito rápidos os dias da existência, porque todos estáis muito bem informados, conforme eu mesmo estive. Sou o espectro da amargura apresentando a minha dolorosa experiência extra-tumba. Continuo vivo, aliás, imensamente vivo, mas muito mais que durante o mergulho na névoa orgânica. Caso, porém, as minhas palavras possam contribuir de alguma forma para a reflexão de alguns dos senhores, terei alcançado a meta que me foi proposta, correspondido à expectativa do benfeitor espiritual. Meditai, portanto, sempre. Cada instante fruído torna-se passado que acumula as experiências no âmago do ser que se é. Tendes a felicidade de ouvir e dialogar conosco da mesma forma que a possui. Diferente, porém, será o vosso futuro se agirdes de maneira diversa de mim, lembrando-vos de que não basta cometer crimes para serdes infelizes, já que não proceder bem, não agir através do reto culto do dever, tornam-se um grande mal de que não vos desculpareis. A consciência é implacável tribunal, onde as leis de Deus, ali inscrita, atuam de maneira inegável. Se possível, lembrai-vos de mim em vossas preces no final da reunião, vosso irmão arrependido,
embora confiante no futuro que volverá à Terra com muitas limitações para auto-superar-se. Demócrito Alencar. Bem, como vocês puderam ver, mesmo nós espíritas ainda estamos sujeitos a estas limitações. Muitos ainda que conhecem a doutrina não a vivenciam na sua forma real. Então, portanto, vamos ficar bem firmes naquilo que aprendemos, mas que devemos colocar em prática sempre, todos nós. Eu agradeço a todos, desejo um bom final de semana, uma boa noite, e que os bons espíritos estejam sempre ao nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo, e que o Mestre Jesus esteja sempre ao nosso lado, permitindo que possamos dar sempre um passo em sua direção, e que nós mesmos tenhamos essa consciência. Que o Mestre abrace a cada um de nós, hoje e sempre. Muito obrigado.